Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo, juiz de FAB nível 1. E dando sequência ao nosso bloco, aqui vai ser o nosso diário de como tem sido os meus eventos competitivos na condição de Judge. Poxa, gostou do conteúdo? Gostou do assunto? Se inscreva e já curta, se por acaso você não gostar, aí você pensa em discutir. Tá bom? Então vamos lá, o nosso evento de hoje vai ser o Road to Nationals, acontecido em fevereiro, lá em Campina Grande. Fica na Paraíba, tá? Para você que não conhece. Muito bem, então aqui que a gente teve foi o seguinte. Um total de 24 players, salvo engano. Isso fez com que só tivéssemos 5 rodadas, diferente das outras ocasiões em que eu atuei, em que foram 6 rodadas e depois nós tivemos o corte. Perfeito. Tá, isso também possibilitou, né, a lógica preferiu assim, que tivéssemos 2 juízes. Então, mais uma vez, eu estava ali como Head Judge e Thiago, meu amigo ali da própria cidade, foi o juiz que estava me auxiliando como Floor Judge. Muito bem, quais foram as principais dúvidas? Chego lá. Antes, eu quero ainda contextualizar que no dia anterior, a gente tinha tido o Road to Nationals em João Pessoa. Isso é relevante porque a gente estava cansado, né? Então muita gente de João Pessoa estava lá, grande parte na verdade dos players que jogaram eram de João Pessoa, tinham também alguns players de fora do estado, seja do Nordeste, seja fora do Nordeste, que também estavam cansados e eu estava cansado. Então isso é relevante pontuar, porque alguns erros aconteceram e você notava que era por conta do cansaço. Então foi um ponto bem interessante, até por conta de eu ter a perspectiva não, né? Estar escalado para atuar no Kalin, que é mais de um dia, né? Vou atuar na sexta e no sábado, no domingo não, no domingo vou estar jogando BH, se tudo der certo. Então, de perceber que o cansaço, tanto para os players como também para os juízes, pode ser um elemento que traga um desafio maior, já que os erros, né, eles estão mais propensos a acontecer por conta do nosso cansaço físico e mental. Tá? Então esse ponto aqui foi diferente em relação às experiências anteriores que eu já posso pontuar. Beleza, então a gente teve 5 rodadas, ainda bem, porque foi menos exaustivo do que nos eventos anteriores, muito embora tenha começado aqui um pouquinho mais tarde, foi às 10, no outro evento foi às 9. Colocou-se até por N motivos, mas um deles foi para que justamente as pessoas de outras regiões pudessem chegar sem ter que acordar tão cedo assim e conseguir fazer esse deslocamento até a cidade de Campina Grande, mas fez também com que o evento terminasse no horário semelhante ao que terminou em João Pessoa, né? Já que tinha uma rodada a menos, uma rodada geralmente é 1 hora, mas como se começou 1 hora depois, então terminou basicamente no horário igual, tanto um como o outro, que foi por torno das 6h30, 7 horas, por volta das 7 horas. E aqui também eu acho que eu não pontuei esse elemento aqui. A gente trabalhou no primeiro com 2 intervalos de 15 minutos, tá? No de João Pessoa. Isso fez com que se conseguisse terminar ligeiramente mais cedo do que o de Campina Grande. Já o de Campina se teve um intervalo de 15, que foi antes do top, e também teve um intervalo para o almoço de meia hora. Meia hora também, não foi 1 hora para também não atrasar. Mas eu pude perceber pelos relatos dos players que a maioria, claro que teve exceção, gostaria que fosse feito no mesmo formato, assim, de intervalos menores, por mais que a fome apertasse, mas para que pudesse terminar mais cedo, por conta já de passar um final de semana longe de casa, muitos com filhos, e isso atrapalha, né, a convivência familiar e a própria disponibilidade do player estar ali. Ótimo, então teve esse elemento extra aqui nos bastidores, enquanto agora voltando para a questão de regra, eu me lembro que teve uma dúvida bem curiosa, não foi da última coleção, como se costuma acontecer as dúvidas, né? Mas a dúvida que eu pontuo aqui foi a respeito da coleção de Mist Veil, que é basicamente na interação com os transcendentes. Então a dúvida era, estava aqui eu jogando de Zen e eu joguei uma carta que eu dou alvo numa carta do Grave e bano, né? E aí ia fazer esse banimento. Nisso houve a resposta
depois de ter selecionado ali, de ter feito o target, houve a resposta por parte do outro jogador, e não do mesmo, né? Banindo a carta que ele iria banir do cemitério. E aí ficou sem alvo. Fez com que o quê? Aquela primeira carta, que foi jogada tentando banir uma carta do seu cemitério, ela ia resolver, mas nada ia acontecer. Aliás, na verdade ela iria falhar, porque ele não ia ter um alvo válido. Beleza. Em resposta à resposta do oponente, jogou-se um outro Transcend para que se pudesse então fazer o que? Transcender ali o Zen com as duas cartas azuis que tinham sido jogadas. E a dúvida era, será que eu vou conseguir transcender, já que a primeira carta falhou do Transcend? Falhou justamente porque não conseguiu resolver, porque não tinha um alvo, já que o target não existia mais, aquilo que o objeto alvo do target. E a resposta é qual? Pode. Por que pode? Porque para o Transcend, não é que você tenha já resolvido uma carta azul anteriormente, mas que você tenha jogado uma carta azul anteriormente, e a segunda azul possibilita o Transcend. Tá? Então, foi uma dúvida curiosa que assim poderia passar desapercebido ou ter algum tipo de procedimento inadequado, mas tudo fluiu numa boa. Ambos compreenderam ali a jogada e seguiu-se normalmente. Quanto ao clima, estava já mais tranquilo do que isso na minha sensação e dos próprios players. Não, dos players mais ou menos. Eu senti que ainda a rivalidade que acabou-se de certa forma gerando, não importa por quem, ainda existiu naquele evento que estávamos ali em Campina Grande. Isso trouxe um pouquinho de desconforto para algumas pessoas, mas conseguiu de alguma forma passar o torneio numa boa, né? Mas também, mais uma vez, é interessante a gente colocar esse registro de, por existir pessoas de fora, isso pode ter colaborado com esse cenário maior de competitividade. Beleza. Em termos de punições, aqui foram realmente aquelas tradicionais, com os nossos conhecidos cautions por slow play, e não teve Missed Trigger dessa vez, foi por slow play apenas. E também os warnings por comprar carta a mais. Tivemos em 2 ocasiões de cartas a mais, e foi por conta da compra do intelecto mesmo. Não, teve uma que foi por conta do intelecto e outra por conta da Snatch. A Snatch hitou e ele comprou 2. Quando seria só uma. E que mais? Só. De warning foi isso. Não, teve mais um warning de slow play. Foi. Então, esses foram os warnings. Não tivemos IP2 mais uma vez. Então, o final de semana inteiro sem IP2. Nas ocasiões em que fizemos o deck check, tudo correu numa boa. Então, não tivemos complicações neste elemento. Poderia ser, até pensei, que tivesse problemas com isso, já que na cidade que nós estávamos ainda não tinha havido nenhum torneio competitivo. Mas como esses players também são habituados a jogar outros card games, que jogaram nesses outros card games torneios competitivos, então não teve nenhum tipo de problema com o decklist. Ainda bem, né? Então nenhum IP2 foi dado naquela ocasião, nem game loss, muito menos match ou então DK. Beleza? Então essa foi a experiência que tive aqui no Road to Nations ocorrido em Campina Grande. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, dá o like, se inscreva e até a próxima ocasião em que eu espero te ver no Calling. Beleza? Até a próxima!